No início do século XVI, no tempo do reinado de Dom Manuel I, Portugal conheceu um surto de desenvolvimento sem precedentes na sua história. As navegações ultramarinas, com a descoberta e colonização de novas terras, a intensificação do comércio externo e a consequente melhoria e incremento da produção nacional de bens e equipamentos enriqueceram os portugueses, do monarca aos homens dos mesteres, passando pelos militares, burocratas e comerciantes. Muita da riqueza então acumulada, num período breve, viria a ser gasta em construções, fossem casas ou palácios, igrejas paroquiais ou das ordens religiosas. Dom Manuel I teve uma verdadeira obsessão pela arquitetura, parecendo mesmo que necessitava desta arte, dos seus efeitos, para se afirmar como senhor de um trono a que chegou um pouco inesperadamente. O cronista Damião de Góis deixou-nos uma extensa lista de obras que ele patrocinou e que, embora ocupe várias páginas da sua crónica, peca por defeito. Os nobres imitaram o rei. Os mosteiros, conventos e colegiadas recebiam grandes dotações e concorriam entre si para ver qual engrandecia mais os seus templos. Outro tanto se passou com os bispos, enquanto agentes das vilas e das principais aldeias chamavam mestres para reconstruir ou refazer desde os fundamentos as suas igrejas. De norte a sul, o gótico final ganhou adeptos, não na sua forma erudita, como em França ou na Alemanha, mas com um cariz peculiar, com um casticismo e um barroquismo desbordantes que o tornou distinto do de todos os restantes países do Ocidente Europeu. Era o naturalismo vegetalista do flamejante, mas exacerbado, a que se juntavam agora novos elementos, tirados do dia-a-dia das populações, como cordas, fivelas, cadeias, cestos de vime, etc. E também, naturalmente, os emblemas do rei venturoso, as suas armas, a esfera armilar e a cruz de Cristo. Este gosto pelo naturalismo barroco, evidente nestes exemplos que estamos a mostrar, da Batalha, Tomar, Vestiaria e Gulgã, também existiu em Espanha, sobretudo a partir de 1470, por ação de mestres nórdicos. Chamamos a essa arte, a esse estilo, hispano-flamengo, e o manuelino tem com ele muitos pontos em comum e uma mesma raiz do ponto de vista estético. Onde é que os arquitetos fizeram as obras, fizeram as decorações que temos estado a ver, aprender? Julgo que foi aqui, no Mosteiro da Batalha e concretamente na Rotunda de Dom Duarte. Esta rotunda tinha sido começada no início do século XV pelo arquiteto Goethe, mas parou e, na época de Dom Manuel, foi reiniciada. Dom Manuel quis, naturalmente, acabar esta obra magnífica e entregou ao seu arquiteto, a Mateus Fernandes, a construção dos elementos que faltavam. Um deles era este grande portal. Um grande portal de estrutura fundamentalmente gótica final, um gótico naturalmente muito evoluído, muito complicado na sua estrutura, no qual Mateus Fernandes aplicou uma decoração naturalista muito rigorosa, mas, poderemos dizer, já exuberante. Não atingia o barroquismo daquelas obras que vimos anteriormente, nomeadamente o Portal da Gulgã, da Vestiaria, enfim, dessas obras posteriores a esta, naturalmente. Mas esta aqui é o começo, é aquela que precede todas as outras. Digamos que, sob um desenho erudito de Mateus Fernandes, muitos homens, algumas dezenas, traçavam e depois talhavam na pedra todos estes pequenos elementos. Digamos que foram aqui industriados, ao mesmo tempo que outros faziam, noutras dependências, as bandeiras do claustro ou faziam as coberturas das capelas, como aquela de Dom João II e de Dona Leonor. Digamos que esta foi a oficina, esta foi a escola de todos esses canteiros que depois se espalhariam de norte a sul do país.
Vejamos agora em pormenor as obras deixadas por Mateus Fernandes e seus auxiliares. Aqui trabalharam, como se disse, muitos artistas feitos, muitos canteiros com anos e anos de experiência, mas também alguns aprendizes que não completaram como deviam o seu tirocínio. Mas é ainda o gótico flamejante que está patente aos nossos olhos, fruto do saber, da erudição de um grande mestre. Há complicação das formas, há enriquecimento das soluções tradicionais, mas é claramente uma obra de compêndio, uma obra de escola. Mateus Fernandes nasceu aqui na Batalha, no tempo em que eram mestres Fernão de Évora ou Martim Vasques, e naturalmente seguiu a carreira tradicional de construtor. Viveu num ambiente gótico, marcado pelo flamejante trazido do Levante espanhol ou de além-Pirineus por mestre Goethe. Mas ele, por si, e em contacto com outros arquitetos, evoluiu, no mesmo sentido em que evoluíam todos os principais construtores da Europa do seu tempo, excetuando-se, naturalmente, os da Itália, onde já brotava a Renascença. O portal das capelas imperfeitas e as abóbadas de algumas dessas capelas, como a de Dom João II e de Dona Leonor, são verdadeiros emblemas da sua arte e um dos momentos mais altos de toda a evolução do gótico final europeu. Estamos já a ver o exterior da igreja de Nossa Senhora do Popolo nas Caldas da Rainha. Poderá perguntar-se qual a razão por que se incluiu um edifício de dimensões tão modestas num programa, em princípio, vocacionado para apresentar as grandes obras, para as obras capitais. Na verdade, se pequena em tamanho, a Igreja do Popolo é grande em 13, quer no campo histórico, quer no campo artístico. Foi a rainha Dona Leonor quem a patrocinou. A viúva de Dom João II, irmã do monarca reinante, Dom Manuel I, iniciou as obras por volta de 1500 e 8 anos depois, no fundamental, estavam acabadas. Onde foi buscar o construtor, o arquiteto e os principais operários? Naturalmente, à Batalha. Mateus Fernandes é, pois, quanto a nós, o autor da traça e o responsável pela própria obra. Note-se que esta é anterior ao grande pórtico das capelas imperfeitas, pelo menos em parte. Assim, justifica-se uma menor exuberância decorativa. Porém, as estruturas arquitetónicas são as mesmas, o mesmo estilo gótico flamejante, na linha da arte fina, delicada e europeia de mestre Goethe. É nas abóbadas do corpo e, sobretudo, da cabeceira, da capela-mor, que se denota com mais nitidez a influência daquele arquiteto, em particular na forma das nervuras, nos seus perfis e nas suas chaves delicadíssimas. Não podemos atribuir muitas outras obras, muitas outras construções a Mateus Fernandes, o criador, um verdadeiro pai do manuelino. Sabemos, pois está provado documentalmente, que teve interferência em trabalhos que decorreram em Coimbra e em Almeida, e que eram de patrocínio régio, mas a sua atividade fundamental foi, inequivocamente, a de gerir, a de dirigir o grande estaleiro da Batalha, de onde saíram, como já atrás fizemos notar, os maiores e os mais castiços dos artistas do manuelino.
A janela do Convento de Cristo de Tomar é o verdadeiro emblema da arquitetura do período manuelino. Deve-se ao engenho de Diogo de Arruda, homem educado nas oficinas do Mosteiro da Batalha, das quais o seu pai, João de Arruda, havia sido mestre ainda antes de Mateus Fernandes. Diogo de Arruda, como o seu irmão Francisco, Botaca e mais tarde o próprio João de Castilho, utilizam as formas naturalistas de maneira distinta dos pedreiros anónimos que se espalharam por todo o país. O que aqui se vê nada tem de popular, de intuitivo ou de espontâneo. Pelo contrário, é uma obra erudita, calma e laboriosamente projetada. As formas tradicionais do gótico desaparecem. Bases, fustes, capitéis, arquivoltas, intercolúnios, vergas e ombreiras, tudo desapareceu. Ou melhor, talvez se tenham transformado, transmutado em outras formas, mas estas arrancadas à natureza, ao mundo vegetal e ao cotidiano. Mas esta janela, como a lateral da mesma dependência, a chamada Casa do Capítulo, tem um nível que não é o normal das nossas obras, que não é o normal da arquitetura manuelina. Isto é, porque poucos mestres tiveram efetivamente tempo para percorrerem, para subirem todos os degraus do aprendizado. Se pudéssemos dissecar esta janela, a lateral da Casa do Capítulo, ou a da grande frontaria, veríamos quase todos os elementos que já Mateus Fernandes usava, mas aqui ampliados, robustecidos e, sobretudo, usados em jogos barrocos que ainda estavam ausentes dos trabalhos do velho mestre. Voltamos ao Mosteiro da Batalha e, de novo, à Rotunda de Dom Duarte, às capelas imperfeitas. Não sabemos ao certo quem construiu esta parte superior, os arranques, cujas obras foram suspensas em 1517. Este ano é também o da morte de Mateus Fernandes, mas, entretanto, o seu filho, curiosamente com o mesmo nome, e Botaca trabalharam aqui. Seriam eles os responsáveis pela construção? Ou estaremos em presença de uma adoção por parte do já velho arquiteto da arte que os seus principais discípulos estavam então a praticar? É esta uma questão que não estamos em condições de resolver. De qualquer modo, pelo estilo e pelo sentimento, estamos em presença de uma manifestação da mesma arte, da janela da Casa do Capítulo de Tomar. Que espantosa abóbada não teria daqui resultado se Dom Manuel não tivesse mandado parar os trabalhos e enviasse todos os pedreiros e decoradores para os Jerónimos. O claustro real da Batalha, que estamos agora a admirar, foi iniciado ainda em tempo de mestre Afonso Domingos, mas seria já o Goethe quem o terminaria. Ficaram por preencher os vãos dos arcos, os que dão das alas ou naves para a quadra central, e foi só no início do século XVI que estas bandeiras vieram a ser projetadas e esculpidas. Não temos grandes dúvidas em atribuir o seu plano a Mateus Fernandes. Na realidade, elas estão, estilisticamente, entre a portada das capelas imperfeitas e os arranques da abóbada inacabada. Notem-se os pilares de traça flamejante, mas revestidos com uma decoração fina e naturalista. Vejam-se as bandeiras propriamente ditas, só com elementos vegetalistas, mas que se organizam em formas geométricas que se repetem sucessivamente, alternando de arco para arco o motivo fundamental. Se o espírito manuelino do realismo vegetal, do naturalismo está patente, por outro lado,
ainda não se nota o barroquismo que viria a ser típico dos principais seguidores de Mateus Fernandes e até talvez dele mesmo na fase final da sua carreira. O uso de bandeiras muito decoradas foi relativamente comum, nomeadamente em Espanha, na época terminal da vigência do gótico. Uma corrente seguiu flamejante, usando como elementos base as linhas onduladas, como as que são visíveis no jandelão da frontaria da Igreja de Batalha. Outra preferiu o tumulto barroquista, como aconteceu no Colégio de São Gregório de Valladolid e no Palácio do Infantado, em Guadalajara. Porém, em nenhum desses casos se atingiu a beleza e a pureza de linhas deste claustro do Mosteiro da Batalha. Aspectos mais curiosos da evolução da decoração manuelina é que esta decoração que se faz em Portugal numa época muito própria tem por principais artistas, ou em grande parte por principais artistas, homens nascidos no estrangeiro. Vimos que o manuelino, esta decoração barroca, naturalista, nasce na Batalha, com Mateus Fernandes, com os seus auxiliares, atinge o ponto mais elevado com os irmãos Arruda, Diogo e Francisco Arruda, em Tomar, que se espalha por todo o país, mas depois vai dar um salto, vai ter um momento muito importante com artistas que nascem além fronteira. Concretamente com homens que vêm da Biscaia, do norte de Espanha. É o caso, nomeadamente, de João de Castilho, que trabalha em Sevilha, mas que nasce na Merindade de Tresmiera, na Junta de Codeio, atualmente a província de Santander. Virá para Portugal, ou quando Alonso Rodrigues, seu mestre, vem a Setúbal comprar brecha da Rábida para o pavimento da Catedral de Sevilha, ou talvez porque se tenha encontrado com o arcebispo Dom Diogo de Sousa, que lhe dá trabalho em 1508 ou 1509, pois é em Braga que faz a sua primeira obra, daquelas que construía em território português. É curioso como um homem educado em Espanha, educado no norte de Espanha, enfim, no hispano-flamengo, que em Sevilha contacta com meios eruditos mais cultos, já adaptados a um figurino da Renascença nascente, vai adaptar-se também aqui em Portugal ao gosto barroco, ao gosto do exótico, da exuberância naturalista, enfim, aqui e ali, como neste portal, matizada pelos grotescos, embora tratados naturalmente de forma gorda e não do mesmo modo que os artistas, sobretudo franceses, depois iriam fazer um pouco mais tarde. É de facto a João de Castilho e aos seus pares que vamos dever, em grande parte, a expansão da decoração manuelina, tão típica, afinal de contas, desta fase da história artística portuguesa, por toda a região centro e pela região sul do país. Estamos a ver o portal principal da chamada Casa do Capítulo do Convento de Cristo de Tomar. Obra, como já dissemos, da autoria de João de Castilho, que a fez em 1515. Aliás, assinou e datou esta portada. São visíveis lado a lado os elementos proto- ou pré-renascentistas, aquilo a que poderíamos chamar elementos platrescos, e, do outro lado, os tradicionais elementos do gótico flamejante, de um gótico barroco, de um gótico agitado, luxuriante e naturalista. O artista estava assim a adaptar-se àquilo a que se fazia em Portugal. No entanto, não deixava de pôr a sua marca, de mostrar que também era capaz de fazer obra à antiga, obra de romano, como então se dizia.
Mas aqui em Tomar, nesta portada, João de Castilho não foge ainda muito dos esquemas que se praticavam em Espanha, daquilo a que chamávamos o hispano-flamengo ou, se quisermos, o isabelino. Na abóbada, na grande abóbada que lançou sobre a chamada Casa do Capítulo, fez um tipo de nervuras que iniciou em Portugal, em Braga, as chamadas nervuras redondas ou os combates. No entanto, interessa-nos agora a decoração. Uma decoração exuberante, certamente inspirada naquela que estava patente a seus olhos e que tinha sido feita por Diogo da Ruda. Foi também João de Castilho quem fez este portal da sacristia do mosteiro cisterciense de Santa Maria de Alcobaça quando corria o ano de 1518. Note-se que está já rendido completamente ao naturalismo barroco, a uma arte muito distinta da que praticara anteriormente, em Braga, em Vila do Conde ou mesmo em Tomar. Julgamos que os monges brancos não queriam nada que ficasse a perder em relação a que os dominicanos faziam na batalha ou freiros de Cristo em Tomar. Mas foi nos Jerónimos, no mosteiro dos Jerónimos, que João de Castilho mostrou a sua grande capacidade e demonstrou cabalmente ser capaz de integrar o manuelino local com as correntes proto-renascentistas, com o plateresco mais concretamente. Em 1516 chega aqui, destronando o velho mestre Botaca, que se retira para a sua quinta nos arredores da batalha. Nesse mesmo ano de 1516, Dom Manuel manda apregoar além fronteiras, por toda a Espanha, pela França, pela Alemanha e pela Flandres, a necessidade de mestres. E daí afluem escultores, pedreiros, aparelhadores e simples alvenetes. Sob a orientação de Castilho, vão adaptar-se às novas formas. Diga-se que João de Castilho altera o plano inicial de Botaca. A uma igreja de tipo tradicional, de 3 naves com largos pilares e alturas diferenciadas, com um transepto naturalmente sobreelevado, mas não de grandes dimensões, Castilho vai lançar algo distinto. Pilares finíssimos, a partir dos quais se ergue uma abóbada única, que mais parece suspensa que propriamente apoiada nas colunas. O transepto é uma grande sala sem qualquer apoio central. Castilho consegue aqui a unificação do espaço. Conquista o espaço unitário, conseguindo igualar ou mesmo ultrapassar as igrejas de salão do sul da Alemanha. Mas é a decoração que mais nos interessa neste programa. Por todo lado, a par da folhagem naturalista de raiz gótica, aparecem agora os grotescos da Renascença, posto que em formas gordas, volumosas, próprias de quem estava habituado a talhar em manuelino ou em hispano-flamengo.
É aqui nos Jerónimos, nesta igreja, como na sacristia, na sala do capítulo, no refeitório e em muitas outras dependências, que melhor se vê essa lenta passagem do gótico para a Renascença. Apenas mais um campo de exercícios militares, situado